Deixa eu deixar o rosto santo de aleluia. Na verdade, um sorriso, ele para e diz: Aleluia. deixa, Senhor, te falar como é grande o meu amor por ti. Deixa, Senhor, declarar para o céu quanto eu te amo. Deixa, só deixa eu te falar do meu amor. O que fará este Senhor Aleluia. quando voltar? Tirará todos aqueles trabalhadores e arrendará a vinha para outros. O Senhor já fez algo para a sua vinha. Glória a Deus. Lá em Hebreus capítulo de número 11, Romanos, perdão, a partir do versículo 24, nos mostra agora a igreja enxertados nesta vinha, nesta videira. Aleluia. Nós que não éramos naturais, então o Senhor já fez coisas grandes. De que forma Ele fez isso, irmãos? Se entregando lá no Calvário. Glória a Deus. Nós que não éramos e nos tornamos a ser, não por nosso mérito, mas por mérito da videira que é verdadeira. Glória a chamada Deus. Jesus. Aleluia. A mesma pergunta que foi feita a Israel, a mesma pergunta que ao longo da história bíblica nós podemos analisar. Primeiro, o que eu posso fazer a minha vinha que eu já não tenha feito? Aleluia. Segundo, o que fará com aqueles que são fraudulentos, que são maus, que corrompem a fé cristã, que biblicamente falando maltrata, não faz nada para estar ligado para poder frutificar. Irmãos, se o Senhor não poupou lá no passado, não pense que nos dias de hoje vai ser diferente. Aleluia. Por isso que é importante nós estarmos preparados, Aleluia. biblicamente, espiritualmente, moralmente, para estar ligado nesta videira verdadeira. Aleluia, Jesus. Porque o Pai, o lavrador, aleluia, ele vai nos dizer em Coríntios dessa forma: aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Jesus Aleluia. Cristo. Glória a Deus. O meu Pai, o lavrador, o meu Pai é o lavrador. E trazer para os irmãos este lavrador como o dono da sua vinha, o dono da sua vinha, e como o Senhor dela. É o nosso Deus, é o lavrador, é o proprietário da vinha. Aleluia. É Ele que tem a vinha para si. E lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, ainda concernente ao meu Pai, o lavrador, vai nos dizer de uma videira chamada Israel. E o texto vai nos falar em Isaías capítulo de número 5, dizendo que este lavrador é um cântico ali, que plantou uma vinha em uma terra fértil, ele cuidou dela, preparou tudo certinho, esperando que desse uvas boas. O que poderia eu fazer da minha vinha que eu não tenha feito? Porque ele esperou uvas boas e veio uvas bravas. E este proprietário arrendou a sua vinha. Jesus falando por uma outra parábola. E a mesma história, ele preparou tudo, fez o lagar, construiu torres e arrendou a sua vinha para outros trabalhadores. E esperando que ao tempo certo ele pudesse ali ter o seu resultado. E vai nos dizer que ele enviou os seus conservos ali e maltrataram alguns, bateram em outros. E este arredentário disse: bom, eu vou mandar o meu filho, que pode ser que o meu filho estando lá, o meu representante legal, eles deem conta da sua vinha. Por outro lado, aqueles trabalhadores da vinha que foram arrendados, disse: olha, vai vir o filho herdeiro, vamos matar ele e ficar com a vinha. É adorar quando Deus não responde.
Só que muitas vezes as pessoas passam por essa passagem, não olham o contexto, não lêem versículos anteriores, as questões que implicam em estar enxertado em Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa, a partir do versículo 1, ele começa falando sobre o judaísmo, sobre os judeus, porque é o seguinte: Jesus, quando ele fala da videira, nós olhamos lá em João capítulo 15, que ele fala da videira, ele fala que ele é a videira verdadeira, o pai é agricultor, aí ele fala que os ramos que estão nele, que não produzem frutos, são cortados, e aqueles que produzem frutos são limpados para que produza mais frutos. Jesus, no momento, ele fala que a videira a enxerto, porque aquela palavra ele está destinando para o seu público judeu. Ele está falando para o seu próprio povo, falando: olha, tem de vocês que foram cortados pela incredulidade, porque a incredulidade tornou vocês infrutíferos. E tem alguns de vocês, aí ele aponta para os discípulos, aponta para aqueles que se achegaram a ele, que reconheceram ele como filho de Deus, falando: olha, vocês são os ramos que dão fruto e que precisam ser limpados. Por quê? Porque no versículo seguinte ele fala para os discípulos: olha, vós já estáis limpos pela palavra. Aleluia. Então ele olha para os seus discípulos e fala: vocês estão limpos, vocês são esse ramo que estava precisando de uma limpeza para produzir fruto, já foram limpos pela palavra para produzir mais fruto. Aleluia. E ele olha para os fariseus e fala: e vocês cortados pela incredulidade. Mas aí quando nós olhamos o apóstolo Paulo ele está falando para dois públicos. Ele está falando para os irmãos que estão residindo em Roma, e está falando para aqueles que são gentios, e está falando para os judeus. Então, quando ele fala dos dois, eu imagino Paulo como se ele tivesse lido o evangelho escrito pelo irmão João, ou pelo presbítero João, apóstolo João, ele ter lido e falado: puxa, é isso aqui. Só por causa da sua incredulidade, foram cortados da oliveira. Quando ele usa a questão da oliveira, que na Palestina, o plantio de oliveira era muito comum, e era muito comum o processo de enxerto. Quando a oliveira ela é passando o tempo, chegaria o tempo que alguns ramos já não conseguia produzir, o caso azeitona, não conseguia produzir seu fruto. Então o que era feito? Aqueles ramos que já não produzia mais, eles eram cortados, eram removidos, e devido a isso a oliveira cada vez mais a produzir menos fruto. Para que a oliveira voltasse a produzir mais fruto, era necessário fazer um enxerto. Só que aí o apóstolo Paulo, quando ele finaliza, que é no versículo 24, antinatural. Por quê? Porque o comum da videira, ou do enxerto numa videira, ou pegava-se a vara ou ramo de uma videira, ou a outra, para que aquela outra que estava já não produzindo fruto voltasse a produzir. Só que Paulo ele fala o seguinte: não é esse processo que está sendo feito, que foi feito com vocês. Primeiro, os judeus foram cortados da oliveira. Foram cortados por quê? Porque deixaram de produzir fruto. Fracassaram na sua missão. E o fracassar da sua missão, do propósito qual Deus escolheu eles, determinou para que eles viessem realizar. O fracasso deles Deus usou para quê? Para que os gentios fossem alcançados. Aleluia. Porque nesta nação teve homens e mulheres que permaneceram fiéis, os remanescentes. Tendo uma coisa, mesmo que haja uma decadência espiritual, mesmo que haja uma decadência espiritual no meio do povo de Deus, sempre vai ter aqueles que não se curvam, sempre vai ter aqueles que permanecem. Aleluia. Mesmo que olhe e não veja a esperança, Deus mantém aqueles e aquelas firmados nele. Aleluia. Com a esperança elevada. Glória e aí a nós Deus. vemos Moisés, nós vemos Abraão anterior, nós vemos Moisés, nós vemos Elias, nós vemos Eliseu, nós vemos o profeta Isaías, nós vemos Neemias, nós vemos Esdras, e nós vamos vendo tantos personagens do Antigo Testamento que no meio de decadência espiritual eles permaneceram firmes. Aleluia. E aí
Paulo, quando ele começa falando da decadência espiritual da nação de Israel, aí ele fala, você lembra de Elias? Que se chegou e falou, Senhor, olha, acabaram com todos os profetas, mataram todos, só eu fiquei. E agora estou querendo acabar comigo. Aí Deus falou, você que se engana. Aleluia. Você tem mais 7 mil que eu guardei. Glória a Deus. Aí Paulo está falando assim, olha, eu estou falando para vocês que são os remanescentes. Falando para o povo judeu, do seu tempo, do seu contexto ali. Olha, mesmo toda essa decadência, essa frieza espiritual, esse paganismo assolando a religião judaica, aonde o povo se tornou uma religião fria e morta, se distanciaram, começaram a trocar a verdade pela mentira, passaram agora a viver uma religiosidade vazia e fria, mesmo em toda essa decadência espiritual. Tem vocês que permanecem firmados. Glória a Deus. Exclusivo. Que se eles querem ser salvos, que se voltem para mim. Aleluia. Porque até então, o propósito do Antigo Testamento era Deus trabalhando no meio de um povo para que por meio desse povo houvesse salvação para as outras nações. Só que esse povo aqui fracassaram em sua missão, porque se corromperam. Se curvaram outros deuses. Então essa nação foi cortada. A salvação veio por meio dela. Então aí o apóstolo Paulo começa a trabalhar esse conceito falando o seguinte, olha, acabou aquele conceito que a salvação é por vocês. Não. Agora a salvação é pelo Filho. Aleluia. A salvação é pela videira. Glória a Mas Deus. aqui, a salvação é pela oliveira. Aleluia. A oliveira é o centro de tudo aqui. Paulo vem falando, quando ele percorre o livro aos Romanos, a epístola aos Romanos, tem uma passagem que ele fala assim, que Deus cerrou todos debaixo de pecado, de condenação, e nesse próprio capítulo mesmo, se for a memória, ele vem falando que Deus cerra todos debaixo de condenação, para quê? Para que a salvação venha por meio do seu próprio Filho. Aleluia. A oliveira, ela passa a ser o centro. Então o apóstolo Paulo agora ele começa a percorrer, falando, olha, vocês gentios, o negócio agora é com vocês. Os judeus entenderam que eles foram cortados por causa da incredulidade. Para vocês também tem uma outra implicância. E aqui que nós vamos começar, porque o apóstolo Paulo aqui ele faz 3 advertências para os enxertados. Aleluia. Tem 3 questões que o apóstolo Paulo está reprisando aqui. São questões que nós já ouvimos, que nós sabemos. Mas essa noite o Senhor está falando, precisa saber de novo. Aleluia. Então, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar agora com os gentios. Por quê? Porque os judeus, naquele contexto, eles tinham a lei romana que protegia, que defendia eles de violência, mas mesmo tendo essa lei que protegia eles sofriam perseguições por causa dos gentios. Ele fala para os enxertados. Fala comigo. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para os enxertados. Fala para os enxertados. Quem é esse enxertado? Para os enxertados. Deus. Não temos vida própria. Glória a Deus. Os enxertados, aqueles, que se achavam o máximo, porque não, agora somos salvos. Nós estamos por cima. A salvação não é pelos judeus. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 17, é aqui que nós vamos começar a trabalhar, ele fala da seguinte forma: se alguns ramos foram cortados, e você, enxertado, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie, não se acha melhor contra os ramos. Quem são os ramos? Os ramos naturais, os judeus. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Aleluia. Processo de enxerto que Paulo está trabalhando aqui. Ele está falando, olha,
um ramo ou um jambuzeiro ou oliveira brava, que a oliveira brava era um pouco diferente da oliveira doméstica, aquela que produz fruto. A oliveira brava não produz fruto, mas ela pode produzir fruto se tirar um ramo da oliveira doméstica e enxertar na oliveira brava, ela pode produzir oliveira ou azeite ou azeitona de qualidade. Portanto, se você pegar um ramo, que é o que o Paulo está falando, antinatural, tirar o ramo da oliveira brava, que foi o que aconteceu, e colocar e enxertar na oliveira que produz fruto, ela não consegue produzir o fruto de qualidade. Se porventura produzir fruto, o fruto que é produzido não é de qualidade. Sabe por quê? Porque são naturezas diferentes. Vem e fala no versículo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Porque o verdadeiro ateu, não é como os bocoióis que fala que é ateu, mas simplesmente é um frustrado da vida. É um que está com raiva de Deus porque algo aconteceu na vida dele que não queria que acontecesse. Isso não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que realmente fala assim, olha, eu estou pesquisando, e eu considero o seguinte, 99% de Deus não existe e 1% ele existe. Aí nesse 1% Deus se revela para ele e fala, não, 100% Deus existe. Não é desse que eu estou falando. O verdadeiro incrédulo, aquele que verdadeiramente não crê que Deus existe, é aquele que fala que ele existe, professa a fé, mas vive como se ele não existisse. A sua vida, ele toma o rumo dela e fala, da minha vida eu faço como eu quero. Não fala com a boca, mas faz com o comportamento, com atitudes. E quando fala reforma doutrinária, não é vamos descobrir a roda. Não, é voltar para a origem do Evangelho. Aleluia. É para voltar para a origem da palavra como ela é. Glória a Deus. Não podemos viver mais nessa superficialidade de igreja, não. As coisas vão ficar difíceis, como foi falado. As coisas vão apertar. E vou dizer uma coisa, nós vamos ver. Só assiste não. Só se prepare. Aleluia. Haja como enxertado. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Que valor você tem? Nenhum, nem eu. Nós queremos cantar porque é muito. Para ele produzir fruto bom, ele precisa realmente descartar sua natureza e ter a natureza da oliveira. Aleluia. Glória a Deus. Para nós produzirmos o fruto do Espírito, é necessário que nos tornamos verdadeiramente um com Cristo. Aleluia. E esse um com Cristo é ele pegar a minha natureza e misturar com a dele. Glória a Não, Deus. é eu pegar totalmente a natureza dele e a minha desaparecer. Aleluia. Precisamos saber que devemos meditar constantemente no caráter de Deus. 22 ao 24. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Quem caiu? Israel. Por causa do quê? Da Credulidade. incredulidade. Severidade de Deus. Mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. O apóstolo está falando, olha, nós precisamos meditar no caráter de Deus. Você sabia que tem muito crente que não sabe qual é o caráter de Deus? Deus. Porque Deus, ele é bom para aqueles que permanecem na bondade dele. E quando fala bondade, esta palavra bondade, ela quer dizer que Deus atende às nossas necessidades reais. Aleluia. Quando permanecemos nele. Portanto, quando cometemos o pecado de incredulidade, Deus é severo. Incredulidade desperta a ira de Deus, irmãos. E a oportunidade que você tiver de falar para aqueles que você conhece que está no erro. Dentro da igreja fala, olha, não brinque com coisa séria. Aleluia. Devemos considerar que Deus ele é bom para aqueles que permanecem dele, mas aqueles que cometem o pecado de incredulidade, ele é arrancado abruptamente e é lançado fora. Para quê? Para que seque.
para que depois seja queimado, para que morra a ponto de não ter mais recuperação. Mas aí Paulo ele vem e traz uma novidade aqui. Porque quando ele fala, olha, eles foram cortados. Se você não permanecer, você também pode ser cortado. Mas aqueles que foram cortados se arrependeram. Aleluia. Ajeita ainda. Glória a Deus. Então não desiste daqueles que estão lá fora, não. Aleluia. Aqueles que se afastaram do Evangelho, tem jeito para ele. Glória a Deus. Ele Aleluia. pode ter vivido realmente uma vida de incredulidade, foi cortado da oliveira, foi arremessado fora, foi arrancado. Mas enquanto a vida ainda é esperança. Aleluia. Então, para aqueles que estão lá fora, ainda dá jeito. Glória a Deus. Ele fala: olha, aqueles que foram cortados, se não permanecer em sua incredulidade, serão enxertados Não. Glória a Deus. outra vez. Só que não é só isso que Paulo quer falar. Paulo ele volta para nós enxertados. Ele fala: eu quero dizer uma coisa para vocês. Os judeus foram cortados pela incredulidade, eles podem ser voltados novamente enxertados. Eles são ramos naturais. Aleluia. E como ramo natural, ele pode ser enxertado. Agora, o que é mais fácil? Enxertar um ramo natural ou um ramo antinatural? É isso que Paulo arrancado de um jambu, de uma oliveira brava, e foi enxertado natureza incompatível. E Deus fez. O que é mais fácil? Enxertar você ou os judeus? Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos achar que nós somos melhor do que ninguém, Aleluia. mas que nós devemos permanecer, fazer aquilo que Cristo falou. Permaneça em mim, que eu permanecerei em vocês. Aleluia. Submeta ao meu senhorio, que eu alimentarei vocês. Glória a Deus. Permaneça em mim, porque em mim vocês terão vida com abundância. Aleluia. Que esta noite, guarde isso em teu coração, que com o valor que nós temos, nenhum. Que mérito nós temos? Nenhum. Mas aí que é a manifestação da graça e da bondade do Senhor. Aleluia. Mesmo sendo jambuzeiros, oliveira brava e frutífera, Ele nos tirou Aleluia. dessa oliveira e nos enxertou na oliveira verdadeira. Glória a Deus. Ele nos Aleluia. enxertou em Cristo. Aleluia. O nosso destino é a morte, condenação eterna, entende? E temos a oportunidade de manifestar a sua natureza. Aleluia. E isso é privilégio. Glória a Deus. Faça porque não é obrigação, é privilégio. Aleluia. Ele está te dando privilégio para pregar, Ele está te dando privilégio para orar, Ele está te dando privilégio para evangelizar, Aleluia. Ele está te dando privilégio para falar do amor dele, Ele está te dando privilégio para dar assistência ao seu irmão, ao seu próximo, é privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe.